Olá, mi carinhos, como estás? Eu estou muito bem, muito feliz. Eu espero que vocês também estejam muito felizes e muito empolgados também para mais um encontro na nossa eletiva Espanglês, onde nós estamos trabalhando conhecimentos que envolvem o espanhol e inglês que irão te ajudar na sua escolha, né? Tá te dando propriedade para você ser capaz de escolher entre o espanhol e o inglês. O que eu já expliquei que não precisa ser uma exclusão, né? A gente só tá querendo te encher de conhecimento para você ter chance de fazer uma escolha tranquila. Ah, eu posso escolher tanto espanhol quanto inglês, que eu tenho uma base legal, tá bom? Então vamos para mais um encontro. A gente começa hoje. Nós vamos começar hoje um apartado que vamos chamar de artistas latino-americanos e hoje, durante hoje, mais 2 encontros, nós vamos falar sobre artistas da América Latina que comumente vem caindo no Enem. Por quê, professora? Pela sua importância, pela relevância desses artistas, então vocês não poderiam ficar fora dessa, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula aqui na eletiva. Vamos trabalhar arte da América Latina, essa daqui vai ser a nossa capa para os nossos 3 encontros, porque nós vamos trabalhar todas essas criaturas maravilhosas, sim? Então vamos trabalhar hoje, vamos começar por esse casal. Opa, deixa eu voltar aqui, rapidão. Um rato, carinhos, por favor, deixa eu botar a caneta, porque está borrando. E vocês sabem que borrar em espanhol quer dizer apagar. Então hoje a gente vai saber um pouco sobre esses artistas que, além de ter uma relação que virou uma relação romântica, né, que viveram um romance, eles estão aqui na eletiva não por sua história de amor, e sim pela importância que esses artistas têm para a história da arte, sim? Então, hoje vamos estudar um pouco sobre Frida Kahlo e sobre Diego Rivera, sim? Iniciando por Frida. Gente, olha aqui para mim na tela. Quando a gente fala de Frida Kahlo, a gente fala de uma mulher que trouxe muito peso, né? Posicionamento político, posicionamento feminino, e ela ganhou representatividade e voz no mundo todo. Tanto que Frida é tida como um símbolo da luta do feminino, não é mesmo? Aí, por que professora, você está falando isso e pediu para ficar aqui do lado? Porque a Frida, quando a gente fala em Frida, a gente lembra imediatamente de sua monocelha, das suas flores na cabeça, e não é que seja algo arbitrário, né? A monocelha tem um porquê da monocelha, foi porque ela realmente quebrou com os padrões, achou que não necessitava acompanhar um padrão e não acompanhou, né? E as flores, professora? A Frida Kahlo, com a sua vida pessoal, seus conhecimentos e seu amor pelo México, pela cultura originária, né, indígena, e também as questões do México, ela traz na sua vestimenta, ela fazia questão de estar vestida como uma mulher, uma chica mexicana, que tem um nomezinho próprio para essas roupas típicas. Então, o que a gente tem que saber de início? Que a Frida, ela pode sim aparecer aí na sua prova de Enem e até mesmo nos debates que você possa vir a ter na sua vida, nas conversas, no conhecimento de mundo, porque ela é sim essa mulher que ganhou muito espaço nesse mundo com suas lutas, com seu sentimentalismo, com a sua vida, que nós vamos ver que não foi uma vida muito fácil, e ela fez do seu sofrimento sua arte. Então, digamos que o sofrimento que Frida passou nos resultou em algo muito belo, que foi a sua arte, tá? Portanto, a monocelha, quando a gente encontra, inclusive agora no Brasil, tem gente que nos carnavais, nas festas da fantasia, já se fantasiam de Frida. Vamos para a tela? Então vamos lá, quem foi esta mulher? Frida Kahlo foi uma das mais importantes pintoras mexicanas do século XX. Sim, ela era uma artista plástica e destacou-se por ser uma artista singular,
com uma produção bastante autobiográfica. Frida retratava temas e angústias pessoais. Como eu falei para vocês, a vida de Frida Kahlo não foi uma vida fácil. Ela, muito cedo, descobriu uma doença fatal, que foi fatal porque era uma doença que não tinha cura, né? Mas, na verdade, ela não morre devido a essa doença. Então, muito cedo descobriram poliomielite nela. E ela era uma mulher muito inteligente, muito amada pela família, estava se saindo muito bem nos seus estudos, fazendo medicina, quando foi a caminho do seu curso, né, a caminho da sua faculdade, sofre um acidente, estava no ônibus e nesse acidente a sua coluna foi quebrada e ela passa a viver a sua vida, né? Passa um tempo da sua vida acamada. Foi daí que ela despertou para a sua arte. As imagens que quando vocês forem buscar nas pesquisas de vocês vão se deparar bastante com Frida usando um gesso, assim. Deixa eu vir aqui para a tela com vocês, porque eu vou conversando essa parte e vou contando, né, aqui um pouco da vida dela, que é tão importante. Então, quando ela sofre esse acidente, ela fica acamada, a coluna quebrada e o corpo também quebrado em muitos pedaços. E tem várias imagens dela com gesso, né? Ela está engessada na cama, as pernas tendo que ficar ali de penduradas, e ela começa a pintar. Ela pede seu papá para trazer os materiais para ela pintar, e ela começa a pintar e começa a passar para as outras pessoas a sua arte, né? O seu sentimento através da sua arte. Então tem uma imagem linda que ela na cama, linda, porém triste, ela na cama e toda pintada de flores, que vai remeter à beleza do México, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela que eu vou lembrando e vou contando e contextualizando para vocês, tá certo? Embora tenha sido uma vida muito conturbada, desde a saúde e relacionamentos, porque o relacionamento dela com Diego Rivera, que foi um homem casado 4 vezes, o relacionamento com Frida também foi muito conturbado. Embora fosse um relacionamento muito moderno para o seu tempo, mas Frida sofreu muito, né? Ela muito apaixonada e se dedicou muito a esse amor. Ela era dona de um espírito revolucionário e militou no Partido Comunista Mexicano. Lutou pelos direitos das mulheres e valorizou muito a cultura indígena. Olha o que a gente sempre vê aqui, né? A cultura indígena sendo valorizada, indígena do povo andino, sendo também referência na cultura latino-americana. Então, cultura latino-americana, não é? Olha aqui, passando, a gente já viu um pouquinho sobre a vida dessa mulher, que foi uma vida que passou cronologicamente por muitas situações difíceis, mas eu trouxe umas telas para a gente analisar, porque é aí que está o pulo do gato. Não, mais uma vez eu digo para vocês, não vão te perguntar quando que a Frida nasceu, qual país a Frida nasceu no Enem, não, mas a Frida ela pode cair facilmente nas provas, na prova de linguagem, quando te perguntam sobre a vanguarda europeia. A Frida pode cair também, porque embora ela não se considere, né, ela tenha dito que não se considerava surrealista, um dos artistas como Pablo Picasso disse que a considerava. Então existem algumas tendências que falam que ela sim tinha o surrealismo fantástico, né, uma realidade fantástica, e a gente vai ver por quê. Bom? Então a gente vai fazer aqui, dar uma olhada nessas telas que vão servir de inspiração para vocês, que na hora da mão na massa a gente vai conversar e vocês vão ver o que é que vocês têm que fazer. Então essas telas, elas podem aparecer para vocês aí no Enem, na vida, e conversar e enriquecer os conhecimentos. Vamos para a primeira. Autorretrato em um vestido de veludo. Muito conhecido esse autorretrato, e ele, né... O que eu tenho a dizer sobre o autorretrato? A Frida, ela é uma artista que fez bastante isso. Ela retratou a si mesmo, as suas dores, a sua vida. Por isso que ela disse numa frase que ela não se considerava surrealista, porque ela não estava querendo ficar dentro de uma gaveta, né? Ela estava fazendo a arte própria dela, do jeito dela, então ela não se enquadrava numa forma específica. Então, quando a gente vai ler a gente vai observar as telas de Frida, o autorretrato vai ser fundamental, a consciência que ela faz autorretrato, e esse autorretrato sempre vai trazer algo
que marcou muito a vida de Frida. Ó, esse segundo, o ônibus, né? O ônibus, aqui, alguns falam que foi exatamente a ida, o bonde que ela estava quando tudo aconteceu, quando ela sofreu o acidente. Quem sabe ela estava nesse ponto de vista aqui e depois, né, a gente... em seguida veio o acidente. Retrato de minha irmã Cristina, ó. Aí bem aqui, a tela dela é essa, tá, gente? Aqui que eu fiz questão de colocar a irmã dela. Aqui é Frida mesmo, não é a pintura, é Frida, uma mulher muito bonita, né? Que a pessoa disse assim, ai, que diferente, porque ela era dona dessa personalidade. Então ela achava que deveria trazer a moda ela é um meio de comunicação, né? Então a Frida, ela se comunicava através das suas roupas também. E aqui está sua irmã Cristina em sua arte. Então se vocês depararem, já sabem que Cristina foi irmã de Frida. Frida e a cesárea. O que aconteceu é que Frida, casada com o grande amor da sua vida, né, para ela, que era o Diego Ribera, sofreu um aborto. A vida, quando vocês estiverem pesquisando, vocês vão ver que é uma parte, assim, realmente, muitas situações. Então, ela retrata isso em suas obras. Ó, essa daqui, ó, Meu Nascimento, né, que fica... Meu Nascimento, ela tá falando do nascimento dela mesma, ó, porque aqui, ó, é a tela da mãe dela, né, aqui é a imagem da mãe dela. Só que os outros, gente, ai professora, mas isso daqui é arte, isso daqui foi feito um período de uma história e que pode ser cobrado sim de você lá no Enem. Então a gente tem que conhecer, não é? E olhar com esse olhar cientista, curioso e reconhecer os períodos e as obras. Então vamos lá, nessa daqui, Hospital Henry Ford. Aqui foi quando ela perdeu e como a gente pode ver, o feto aqui, uma das análises é que o feto estava maior do que ela, não é? Porque era como ela se sentia, muito pequena. Ó, aqui traz a sensação, ela teve a sua pelvis quebrada, olha aqui a bacia. Então, por que ela era enquadrada? Alguns querem dizer que a sua arte está dentro do surrealismo e se identifica como surrealista, porque o surrealismo fantástico traz esse tipo de imagem, né? Ou seja, uma mulher, aí tem um cordão umbilical e do cordão umbilical, o feto, uma parte do seu corpo, está dentro de uma pintura fantástica que foge à realidade, né? Por isso, surrealista. E aqui, na Frida e a cesárea, aqui a gente encontra os médicos, né? Aqui, ó, Diego, que também era muito presente nas suas telas, e Frida, né? Que a gente reconhece aqui a monocelha e até porque vocês, estudantes aqui da Spanglês, sabem que a presença dela mesmo nas suas telas acontece bastante. Vamos para mais alguns, para finalizar e começar a La Vida de Diego. Mais alguns. Veado ferido. Ó, aqui temos a natureza, não é? Que a natureza, ela aparece, só que aqui esses tons já estão ligados ao momento da vanguarda também, quando ela traz um verde mais vibrante, mas até este veado ferido tem a cara de quê? De Frida, que o que se sabe é que ela estava passando por um momento de muito sofrimento amoroso e ela relatou a natureza através, né, desse autorretrato, afinal tem o seu rostinho, mas ela faz uma conversa com a natureza também, tá certo? Diego em Meu Pensamento é o nome da tela, ó. Diego em Meu Pensamento. Está aqui ela com as roupas tipicamente mexicanas, que são caracterizadas de roupas tehuanas ou techuanas, não é? Que quando vocês olham essas roupas, tem também, por exemplo, quando a gente vê na Bolívia aquelas mulheres com aquelas roupas, essa vestimenta tem um nome também, tá bom? E Diego, bem no centro da sua mente, porque era esse amor avassalador que ela sentia e que às vezes chegava a ser um pouco incoerente com o formato que ela levava de suas crenças de vida, né? Mas é isso, ela conseguiu ser coerente nas suas obras, nas suas ações e aqui ao lado temos Frida com ela mesma, ó. Aí o que que tem?
tem Frida, a gente tem que olhar todos os detalhes. Essa roupa aqui já é mais ligada a uma roupa modernizada. E olha o que ela está fazendo, né? Ela está cortando ali uma artéria, será? Então ela está com uma tesoura e aqui já ela está com uma roupa, qual é o nome que eu falei? Tehuanas, das mulheres tehuanas. Então a roupa típica, el cielo, o rosto, né? Igual. Aí temos mais diferença, as diferenças aqui para dizer que essa mulher foi uma mulher que tanto foi uma mulher que se identificou que defendia mesmo assim as questões culturais do seu povo, da sua origem, né, dos indígenas, como também foi uma mulher que viajou, que conheceu sobre arte, que se influenciou também e que teve grande posicionamento político. E é isso, aqui é só um ensaiozinho do que vocês vão fazer como protagonistas e procurar um pouco mais sobre a vida desses artistas. E tá aí, gente, o bonitão, tá? Pra ver, né? O conceito de beleza, que era o amor da vida de Frida, mas não foi o amor da vida só da Frida, não, tá? Esse rapazinho aqui foi casado 4 vezes, depois de Frida teve mais uma mulher. E vamos para o que importa, que não é só a vida pessoal, embora a vida pessoal do artista fale um pouco sobre sua arte. Agora a gente vai conhecer Diego Rivera, foi um dos maiores artistas plásticos mexicanos do século XX. É considerado um dos mais destacados pintores no movimento denominado muralismo mexicano. Gente, olha aqui para mim na tela, estou muito tempo ali, não é? Já estava até com saudade de olhar vocês aqui, mas deixa eu falar. O Diego Rivera, ele foi conhecido pelo muralismo mexicano e ele também foi muito envolvido nas questões políticas, tanto que ele trabalhou como ministro no Ministério da Educação, né? Vocês vão pesquisar, vocês vão ver. E ele trazia muito essa representatividade. Ele foi um homem que viajou bastante, se formou artista, né? Artista plástico, morou, se eu não me engano, na verdade, seguramente, morou na França, morou na Itália, de onde recebeu várias interferências também do momento da vanguarda europeia, né? Mas a sua principal característica foi o muralismo mexicano, que era um movimento político onde ele se expressava através desse muralismo mexicano. Inclusive, tem uma das obras dele muito conhecidas que ele tinha muitos metros, né? Foi feito entre ele e outros artistas fizeram, que pesavam toneladas e representava o movimento de independência mexicana. Então, é uma pessoa, um artista latino que pode estar tanto nas suas questões de história como de artes e de espanhol, claro, né? Afinal, estamos falando aqui em espanhol-inglês de artistas latino-americanos que têm o espanhol como língua latina. Agora vamos para a tela mais uma vez, só para a gente se olhar um pouquinho, né? Não ficar olhando só para texto, mas tem aula que é assim mesmo, que a gente tem que olhar, porque a gente tem que conhecer o que falam dessas criaturinhas. Assim, em detrimento das pinturas de Cavalete, pintou grandes murais, propôs uma arte vanguardista de grande expressividade, a partir de uma linguagem direta e repleta de conteúdo histórico, presta atenção, social e político, focado principalmente nos temas nacionais mexicanos, ou seja, na história do povo mexicano. Então, se eu falo sobre Diego Rivera, eu vou falar de um artista que olhou para o seu povo e retratou questões sociais também. Enquanto quando a gente olha para Frida, ela traz em si a sua vida, sua arte, e ela era uma mulher, né, com essa representatividade mexicana, logo respingou em sua arte, respingou não, né, banhou sua arte desse sentimento de patriotismo. Principais características do estilo artístico. Gente, voltando aqui em Frida, professora, e como foi? Frida morreu de pneumonia, infelizmente, e hoje a sua casa, onde viveu a sua infância, é um museu. As cinzas do seu corpo continuam lá no museu da casa de Frida. Que coisa mórbida, né? Mas para vocês verem o tamanho da importância da mulher para a arte. Voltando para Diego, principais características do estilo artístico.
Obras marcadas por representações cheias de simbolismo e elementos imaginários, principalmente o universo cultural, político e histórico do México, isso nós já falamos. Presença em suas obras de muitos elementos artísticos modernistas, principalmente do cubismo e do realismo social. Vocês seguramente estão vendo aí com as professoras de literatura sobre as vanguardas europeias, né? Cubismo, dadaísmo, surrealismo. Então aqui a gente encontra nas obras principalmente lá nas que tiveram mais destaque no começo, traços cubistas que têm formas geométricas nas suas telas, né? Aí incursão de Rivera no cubismo, particularmente durante o seu tempo em Paris, foi marcado por uma abordagem distinta que incorporou cores mais brilhantes, uma escala maior e específica, superfícies altamente texturizadas em comparação com muitos trabalhos cubistas iniciais. Então, além de ser cubista, que era um movimento novo, ele ainda trazia a questão da textura para suas telas, que diferenciava dos outros cubistas. Pintou cenas cotidianas, figuras mitológicas pré-colombianas, afinal, né, tudo que é de origem aqui é muito valorizado. Trabalhadores, festas populares, sonhos, passagens históricas dos povos pré-colombianos e tradicionais do seu povo. E do estilo do artista, presença de idealismo, ou seja, ele era muito voltado, ele tinha questões ideológicas muito fortes. União dos povos americanos, por exemplo, e valorização da cultura indígena mexicana e de líderes de movimentos sociais. Outro ponto importante, a abordagem de temas políticos e sociais. Embora o cubismo tenha prevalecido em suas obras, ele também adaptou muitos estilos de pintura. Pintou vários painéis conhecidos como murais. Isso aqui, o Rivera, o ponto principal dele é lembrar dos murais, né? Muralismo, principalmente em prédios públicos da capital mexicana. Além dos murais, em que obteve maior destaque, também fez ilustrações, desenhos e pinturas de figurinos para o teatro. Então, temos aqui temos algumas telas para a gente analisar aqui rapidamente. E não tão rapidamente, temos tempo para ver aqui cada uma delas e falar sobre alguns pontos que são importantes, né? Carregador de flores, olha, sempre as flores muitas vezes as flores vão estar presentes nas telas de Diego, não é? Mas o que chama a atenção é que aqui é o quê? Carregador de flores, né? Então aqui é sua função, seu trabalho. E se a gente nota esse carregar, esse fazer, né, essa labuta dessa pessoa que foi, né, dessa representatividade aqui, o que é que acontece? Ele está maior do que ele conseguia. Então, alguns críticos, né, algumas pessoas interpretando, falam sobre esse peso do trabalho para esse camponês, levando as flores. Aqui são os elementos, né, me fugiu agora o nome dessa flor, mas essa flor, ela também é um ponto característico da pintura de Diego Rivera. Por quê? Copo de leite, olha, uma vozinha maravilhosa me soprou ali. Copo de leite, é exatamente isso. Lobo é o rapaz que está aqui trabalhando e que também colabora bastante. Então, o Lobo acabou de me retomar o nome dessa flor, copo de leite. O copo de leite, ele é característico também nas telas de Diego Rivera. E aqui estão as chicas, não é? Uma está desnuda, que não se sabe se é uma chica com uma trança, sim? E seguindo. Aqui a gente já vê outras situações. Ali a gente vê as flores, né? Vendedor de flores, sempre tendo aquela questão cultural e também a questão de uma crítica. Temos aqui uma imagem Frozen. Então, o que acontece? A gente vê aqui a representatividade, né? A representação, melhor dizendo, do cubismo, porque a gente vê essas telas com mais formato. Aqui os arranha-céus, e uma das análises propostas é que há uma crítica que enquanto as pessoas estão construindo o arranha-céus, outras, né, aqui trazendo a imagem de muitas pessoas deitadas,
que possivelmente ele quis trazer na tela que essas pessoas construíram esses arranha-céus, né, como sendo os trabalhadores, não têm onde dormir, então estão todos aí amontoados e dormindo nesse lugar. E esse daqui, gente, Zapata era um líder agrário que falava sobre essas questões de tomada de território, as pessoas que estavam ali, e o que ele traz? Diego Rivera traz em sua imagem, ó, um representante político vestido com a roupa de pessoas comuns. Então, o que vocês vão fazer? Vem comigo aqui na tela. O que vocês vão fazer? A gente conversou um pouco, a gente viu um pouco sobre as telas, mas há muito que ver ainda. Então, hoje, no momento protagonismo, mão na massa, vocês vão se unir, formar grupos ou formar até mesmo dupla. Vão discutir sobre esses dois artistas que foram apresentados para vocês e vão pesquisar ou até mesmo olhar esse material de vocês e vão conversar um pouquinho, tentar descobrir um pouco mais sobre eles, porque não dá tempo, né? E não dá pra gente conhecer tudo assim em 30 minutos, 25 minutos, então fica para o protagonismo de vocês fazer essa investigação, porque nada melhor do que aprender investigando, tomando posse do conhecimento de vocês. Então esse momento de mão na massa, de protagonismo, vocês vão formar grupos, a professora já está aí, a professora, que são maravilhosos, que estão sempre colaborando, e nós só funciona se a gente trabalhar junto, não é mesmo? Então vocês têm esse materialzinho que está na tela, vão formar grupos, vão discutir sobre esses artistas e vão escolher, ou em grupo, ou individual, ou em dupla, uma de suas telas para fazer a releitura. Mas o momento de hoje, que a professora ou o professor vai estar com vocês, é um momento de planejamento. O grupo vai sentar-se, vai conversar, vamos escolher ele ou ela, qual das telas, o que a gente vai precisar para fazer essa releitura. Eu coloquei aqui na tela, vocês estão vendo, no material de vocês, tem exemplos de 2 releituras, ou seja, peguei a arte, fiz uma releitura, pintei sobre o meu olhar e sai já outra produção artística. Então, vocês vão produzir o quê? Vai precisar de qual material? Quem vai ficar responsável pelo quê? Nessa aula de planejamento, eu quero que vocês escrevam e façam um planejamento escrito sobre a releitura que vocês vão fazer. Porque no próximo encontro vai ser o mão na massa mesmo, hoje é a mão na massa do planejamento. No próximo encontro, vocês vão produzir essa arte e nos mandar para a gente realizar esse trabalho maravilhoso. Meus carinhos, mais uma classe chega ao fim, mais um encontro chega ao fim, mas é com muito prazer e felicidade e tudo mais no coração que eu digo para vocês que sempre estou muito feliz por estar aqui com vocês. E se tem dúvida, fala com a professora sempre... as professoras e os professores sempre estão em contato com a gente, é uma porta aberta mesmo, você professor, você professor, pode mandar mensagem, tá certo? Vocês têm o nosso número, tira qualquer dúvida, não fiquem com dúvida, manda mensagem lá no Instagram também, que Instagram, professora? Mas tem uns que me tem no Instagram, viu, que começaram a me seguir, manda mensagem lá no YouTube também. E é isso, carinho, beijo el corazón, beijo professora, gracias e até la próxima.